equação exata, essa aula eu dedico para o meu amigo Otávio, do 4º ano. Pediu para eu gravar essa aula. Então vamos lá. A gente vai resolver a equação 2x menos 1 dx mais 3y mais 7 dy, que é dy. Então vamos lá, o que eu pretendo fazer aqui é um passo a passo. Não vou trabalhar com demonstrações, nem explicar o porquê das coisas. Isso o professor já fez em aula e eu nem arrisco muito a fazer. Então é um passo a passo, um script de como resolver a equação exata. O primeiro passo é verificar se ela é exata. Para verificar se ela é exata, a gente vai fazer umas derivadas parciais. Então como que vai ser essa derivada parcial? Seguinte, essa primeira função, 2x menos 1, eu vou chamar de n. E essa 3y mais 7 eu vou chamar de n. Então, para eu verificar se ela é exata, eu faço a derivada, esse símbolo de ROM, derivada de m em relação a y. João, como que eu sei que eu vou derivar m em função de y? Seguinte, você olha para esse dx e para esse dy. Quando aqui for dx, eu derivo em relação a y. Quando aqui for dy, eu vou derivar em relação a x, sempre o inverso. Então vamos lá. A derivada de m em relação a y tem que ser igual à derivada de ROM de n em relação dy, derivada dx. Se isso for igual, ela é uma equação exata. Então vamos lá. Vamos derivar m em relação a y. 2x. Aqui 2x vira uma constante. Então a derivada de uma constante é 0. Menos 1, constante também. A derivada de uma constante, 0. Então temos que a derivada de m em relação a y é 0. Vamos verificar se é igual a derivada de n em relação a x. Então a derivada de 3y em relação a x vira uma constante, 0. Mais 7 que é constante, 0. Então, 0 é igual a 0, ela é uma equação exata. É exata. Agora o próximo passo, eu vou achar essa função, f de xy, ela vai ser igual a integral. Aqui eu posso escolher ou m ou n. Tanto faz. Então, ou eu escolho esse pedaço, ou eu escolho esse. Eu vou escolher m aqui. Então, vai ficar 2x menos 1 dx. Ou eu poderia fazer com n. Se der tempo, eu faço com os dois. Ou eu gravo separado. Então vamos lá. A função f de xy é igual integral de 2x em relação a x. É x ao quadrado sobre 2. Como está multiplicando 2, vai ficar x ao quadrado. Menos 1, a integral de 1 em relação a dx, menos x. Mais uma constante. Aqui, pessoal, é o seguinte. Como eu estou integrando em relação a dx, essa constante, já que é uma função de várias variáveis, ela é uma função que depende de y. Ela não é uma constante qualquer. Ela é uma constante que depende de y. Agora eu faço o seguinte, pessoal. Agora, como eu integrei em x, eu vou pegar essa função aqui. Lembra que eu falei que o que eu quero passar é um passo a passo. Então vamos recapitular. Eu descubro se ela é exata. Eu escolho ou m ou n. Faço a integral. Agora eu vou derivar. Agora eu vou fazer a derivada
da f de xy em relação a quem? Como eu integrei em dx, agora eu vou derivar em dy. Então eu vou derivar isso aqui. Em y, a derivada de x ao quadrado em relação a y, 0. A derivada de menos x em relação a y, 0. A derivada de uma constante que depende de y em relação a y é a derivada da constante. Tá, fiz isso. E agora? Agora eu igualo isso à função que eu não integrei. A que eu integrei foi a n. Então eu igualo a n. Quem que é n? 3y mais 7. Aí notem que eu tenho cy, c'. Eu quero só c. Para eu descobrir só c, eu faço a integral. Então vou integrar aqui. Aqui eu estou integrando em relação a dy, porque eu estou integrando em relação a essa variável. Então aqui também vai ser em dy. A integral de uma derivada é a própria função. A integral de 3y em relação a dy é 3y ao quadrado sobre 2. Mais a integral de 7 em relação a dy, 7y. Então eu descobri que a minha constante, pessoal, aqui não tem esse selinho, aqui não é derivada. Aqui cortou, derivada cortou. Ficou só a c, a constante que depende de y. Eu descobri que essa constante que depende de y é 3y ao quadrado mais 7y. Então vamos lá. Eu tenho que a minha função, a f de xy, é igual a x ao quadrado menos x mais c que depende de y. Quem que é c que depende de y? É mais, vou trocar de cor aqui, 3y ao quadrado sobre 2 mais 7y. Aqui aparece mais uma constante, mais a, que é uma constante que agora não depende de x, porque eu estou integrando só em relação a y. Mais um a, esse a está somando aqui. Então essa é a função que eu queria achar. Então vamos recapitular agora o passo a passo. A gente chama uma de m, uma de n, a gente faz a derivada para ver se é exata. Então eu vou derivar m em relação a y e vou derivar n em relação a x, descobrir se é exata. Aí eu escolho uma das duas para fazer a integral. Então eu vou falar que a função é igual a integral de m ou de n. No caso eu peguei m. Aí como eu pego m, eu pego o diferencial que está acompanhando o m. Se eu fosse pegar o n, eu ia pegar o diferencial que está acompanhando o n, que é o dy. E resolver a integral. Quando eu resolver a integral, eu vou achar uma constante que depende da variável que não está sendo integrada. Porque quando eu derivar essa função, ela vai ser uma constante em relação a dx. Feito isso, eu vou achar essa função e eu vou ter um cy, que eu quero achar ele agora. Para eu achar, eu derivo em relação à variável que não foi integrada. Eu integrei em x, eu vou derivar em y. Se eu tivesse escolhido n, aqui eu ia integrar em dy, aqui eu ia derivar em x. Feito isso, eu comparo o resultado dessa derivada com a função que não foi integrada. Como eu escolhi n, eu vou comparar com n. Comparando com n, eu vou achar a constante dy. Se eu tivesse feito com n aqui, eu ia achar a constante dx. Feito isso, eu pego esse resultado aqui e somo a função que eu achei, que é uma função da constante. Feito isso, eu termino o exercício. Eu acho que ficou um pouco grande, eu vou gravar outra aula agora, escolhendo aqui n. E a gente vai ver que é o mesmo resultado que a gente vai chegar lá.